A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Estamos hoje aqui para continuar o estudo do livro de Crônicas, né? Glória a Deus, o 34, aleluia, de 33 versículos, né? Nós vamos estar lendo aqui, vendo, irmãos, que dentro do capítulo 34 de 2 Crônicas, né? Há 4 títulos aqui que acontecem. Aqui, aonde a gente vai falar aqui sobre o rei, aleluia, Josias, aleluia. E o título já começa forte, irmãos, ó. Josias abole a idolatria. Ô, irmão, o que você precisa abolir, tirar, arrancar, separar e arrancar da sua vida para que a bênção do Senhor, a qual diz a palavra, que enriquece e não acrescenta dores, ela seja liberada sobre a sua vida. Irmão, nós temos que fazer um autoexame da nossa vida. Na leitura da Santa Ceia do Senhor, ali em Coríntios 11, fala: examina-se o homem a si mesmo, antes de comer do pão e beber do suco. Né? Que a gente entende que o pão é a carne do Senhor e o suco e o sangue dele. Irmão, isso é importante. Não é só no dia da Santa Ceia, é todo dia. Temos que fazer esse autoexame e pedir: Deus, em nome de Jesus, através do teu Santo Espírito, me auxilia, me ajuda, e o Senhor vai nos ajudar, amém? O versículo 1 fala assim, ó: tinha Josias 8 anos quando começou a reinar, e 31 anos reinou em Jerusalém. Olha que maravilhoso, irmãos, uma criança ainda, mas a necessidade de ter um homem, um rei, alguém que buscasse e servisse a Deus com integridade, era maior, e Josias já começou com 8 anos de idade. Irmão, você está aí talvez já na meia idade, numa idade mais avançada, e fica falando: Deus, eu não sei o que o Senhor quer da minha vida, o que eu tenho que fazer. Sabe sim, irmão. Leia a palavra diz para ir pregar o evangelho a toda criatura. A palavra fala para a gente que nós temos Deus nos chamou para reconciliar o homem com ele. Então Deus já nos deu, além do dom da salvação da nossa alma, que é um dom, nós temos o ministério da reconciliação através de Cristo Jesus. Então pregue, anuncie, fale, convide, ajude o seu pastor, ajude aí quem Deus colocou para estar na frente da obra. Você já sabe o chamado que você tem. Faça, não perca mais tempo, aleluia. Versículo 2: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi seu pai, sem desviar deles nem para a direita nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, né? Se você começar a fazer uma conta aí, 8 com mais 8 são 16 anos, era, né? Já um jovem, ali, alguns falam pré-adolescente, mas era um jovem já, mais moço, né? Ainda amadurecendo, aprendendo, né? A gente vê assim: começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. No 12º ano começou a purificar e ajudar a Jerusalém, dos altos, dos bosques, das imagens, de escultura e de fundição. 4. Derrubaram perante ele os altares de Balaim. Ele despedaçou as imagens que estavam acima deles, e os bosques, as imagens de escultura, de fundição quebrou, reduziu a pó, e o aspergiu sobre as sepulturas dos que eles tinham sacrificado. 5. Aleluia. E os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares, assim purificou Judá e Jerusalém. O mesmo fez na cidade de Manassés, de Efraim, de Simeão, ainda até Naftali e seus lugares assolados em redor. 7. E tendo derrubado os altares, os bosques, as imagens de escultura, até reduzi-los ao pó, e tendo despedaçado todas as imagens do sol em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. Irmão, ele falou: vou tirar o que é mal, vou arrancar o que é mal, aquilo que separa a minha vida, a vida do povo de Deus, as ovelhas do Senhor de Deus, vou tirar. Irmão, é o lema, é a ordem que Deus deixou escrito na sua palavra para nós. Se fazemos algo, irmãos, que leva o nosso irmão a pecar, o nosso irmão a transgredir, o nosso irmão que é mais fraco na fé a pecar, não faça, não coma, não participe, não vá. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Tem sim, irmão. A palavra fala que nós estamos rodeados por uma nuvem tão grande de testemunha. Se o nosso irmão ou irmã ainda é fraco na fé,
Olha, irmão, você falar algo, dizer algo, fazer algo, participar de algo, comer algo, irmão, e aquilo vai levar ele a se afastar do Senhor, não faça, não participe, não esteja junto, saia da aparência do mal, a palavra nos adverte. Josias falou, vou arrancar tudo que é mal, que leva o povo a pecar. Ô irmão, bendito seja o nome do Senhor. Precisamos nos dias de hoje de homens igual Josias, que tomem decisão firme, aleluia. A partir do capítulo 8, tem um outro tema que fala, Josias faz reparo no templo. Isso vai até o 13, vamos ler. No ano 18º do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa. Se você falar 18º, somar mais 8, irmãos, 18º, né? 18º, 18 mais 8, 20, já tinha 26 anos, irmãos. Já estava mais experiente. Oh, aleluia! Havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, e a Maacéias, maioral da cidade, e Joá, filho de Joacás, registrador, para se repararem a casa do Senhor seu Deus. Foram a Ilquias, sumo sacerdote, e deram-lhe o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, e que os levitas que guardavam o umbral tinham recebido da mão de Manassés, de Efraim e de todo o restante de Israel, como também todo a Judá, Benjamim e habitantes de Jerusalém. E eles o entregaram aos que tinham o encargo da obra, superintendiam a casa do Senhor, e este o deram aos que faziam a obra e trabalhavam na casa do Senhor para consertarem e repararem na casa. Vamos ler até o 13 para a gente explicar aqui, para a glória de Deus. E deram-no aos mestres de obra, aos edificadores, para comprarem pedras lavradas, madeiras para junturas, para vigas das casas que os reis de Judá tinham destruído. E estes homens trabalhavam fielmente na obra, sendo seus superintendentes Jaate e Obadias, levitas dos filhos de Merari, como também Zacarias, Messulão, dos filhos dos coatitas, para adiantarem a obra, e todos os levitas que eram entendidos em instrumentos de música estavam também sobre os carregadores e dirigiam todos os que trabalhavam em alguma obra. E dentre os levitas, escrivãos, oficiais e porteiros. Irmão, os irmãos vão ver, aqui nós falamos, né? 26 anos. E a primeira parte tinha 16. Irmão, olha quanto tempo Josias estava levando, irmãos, para colocar a obra, a casa do Senhor em ordem. Porque, irmãos, quem foi anterior a ele, seu pai, Amon, bagunçou, fez o que era mal, deixou tudo desorganizado, desarrumado, o povo corrompido. Interessante, irmãos, que a gente, lembrando agora do evangelho, o Senhor nos fez lembrar, a doença ali no meio do povo era aqueles fariseus, os escribas, os religiosos. Irmão, religiosidade não muda a vida de ninguém. Religiosidade não transforma o homem. Quem muda o homem é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na cruz do Calvário ele fez isso. E ele levanta hoje, irmãos, aqui como está na palavra, um homem igual Josias, para colocar a obra dele em ordem, em todos os aspectos. Deus, ele quer que você aí, amado pastor, bispo, apóstolo, aleluia, evangelista, presbítero, coloque a obra dele em ordem, faça a obra dele com amor. Não deixe para amanhã o que você tem que fazer hoje. A Bíblia fala que aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. Isso é para nós. Conserte, arrume, leva tempo, leva esforço, leva dedicação, leva uma vida de oração, às vezes noites de sono passado em claro, orando, mas o Senhor é contigo, aleluia. Josias aqui estava no caminho certo, glória a Deus. A partir do versículo 14 aqui, irmão, você vai ver aqui, ó, outro título, Ilquias acha o livro da lei. Isso é maravilhoso. Tirando eles o dinheiro que se tinham trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dado pela mão de Moisés. Ilquias disse Safã, o escrivão:
Achei o livro da lei da casa do Senhor, e Uquias deu o livro a Safã. Safã levou o livro ao rei e deu-lhe conta, dizendo: teus servos fazem tudo quanto lhes encomendou. Ajuntaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e deram na mão dos superintendentes, na mão dos que se faziam a obra. Além disso, Safã, o escrivão, fez saber o rei, dizendo: o sacerdote Uquias entregou-me um livro. E Safã o leu diante do rei. Sucedeu que, ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes, em sinal que de humilhação, de reverência, de temor e tremor à presença do Senhor, irmãos. Deus aqui fala comigo e com você, aleluia. Sucedeu que, ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou-lhe suas vestes. E o rei ordenou a Euquias e a Aicão, filho de Safã, e Abdom, filho de Mica, e Safã, o escrivão, e Asaías, ministros do rei, dizendo: ide consultar o Senhor por mim e pelos que restam em Israel, em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porque os nossos pais não guardaram a palavra do Senhor para fazerem conforme tudo que está escrito neste livro. Irmão, Josias, como você coloca a sua vida, eu coloco aqui a minha, viu que estava escrito no livro da lei do Senhor, ele viu que havia uma necessidade de conserto, de uma arrumação, de reparo, de uma melhora, de colocar as coisas no plumo, na ordem hoje. Assim que tem que ser o seu e o meu posicionamento perante os olhos do Senhor, que são como chama de fogo. O rei Josias, aqui através desse homem de Deus, Uquias, achando o livro, fez isso, irmãos. Faça você também. Aleluia. A partir do versículo 22, tem um outro título que fala assim, ó. Uda profetiza a ruína de Jerusalém. A partir do versículo 22 até o 33. Então Uquias e os enviados do rei foram ter com a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Tocate, filho de Arras, guarda das vestimentas. Aleluia. Habitava ela em Jerusalém, na parte baixa, e falaram-lhe a esse respeito. E ela lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar, sobre os seus habitantes, saber todas as maldições que estão escritas no livro, porque se leu perante o rei de Judá, porque me deixaram e queimaram incenso perante outros deuses, que me provocaram a ira, com todas as obras das suas mãos. Portanto, o meu furor se derramou sobre este lugar e não se apagará. 26. Porém o rei Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, Deus de Israel, quantas palavras que ouviste, porquanto teu coração se enterneceu, a te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras, contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, rasgaste as tuas vestes, choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Oh, aleluia! Eis que te reunirei teus pais, e será recolhido ao teu sepulcro, em paz os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar, sobre os habitantes. E tornaram com esta resposta ao rei. Irmão, o rei de Judá, que estava ali ativo no momento, né, atuante, era Josias. Ele não ia vir ver este mal que ia vir sobre Judá. Por quê? Porque ele estava ali fazendo o que era reto, irmãos. Deus já sabe, porque Deus é onipresente, onisciente, onipotente, que os que iam vir após ele iam voltar a praticar o mal. Irmão, fique você, líder, pastor, aleluia, ensine a palavra, pregue a palavra, corrija, fale, mostre a verdade, esteja você diante de Deus, isento da culpa, do sangue dessas ovelhas que o Senhor tem colocado nas suas mãos, mas fale com autoridade a palavra. O mal aqui não veio sobre Josias, porque Josias estava ensinando o que era certo, fazendo o que era correto, mas ia vir sobre os que iam vir depois. Irmão, é para você fazer, faça o que é certo. Fizeram errado lá atrás, é passado. Hoje, Deus quer hoje de nós, aleluia. Continuando aqui o versículo 29 ao 33. Então o rei mandou reunir todos os anciãos de Judá e de Jerusalém
E o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas, todo o povo, desde o maior até o menor, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança que fora achada na casa do Senhor. 31. E pôs o rei em pé em seu lugar e fez aliança perante o Senhor para seguirem ao Senhor, para guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, com todo o seu coração, com toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança que estão escritas naquele livro. E fez com que todos quantos se achavam em Jerusalém, em Benjamim, assumissem então os habitantes de Jerusalém e fizeram conforme a aliança de Deus, o Deus de seus pais. 33. E Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, obrigando a todos que se acharam em Israel a servir ao Senhor seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. Você vê aqui, irmãos, ó, aqui, ó, se achava em Israel, né? Aleluia. A Bíblia diz que ele obrigou para que os homens servissem o Senhor. Você pode achar meio forte isso aí, irmãos. Irmão, vivíamos aqui, eles viviam em outra aliança, irmãos. Se não fizesse alguma coisa errada, era morto ou apedrejado, irmãos. Isso dependia do pecado. Era uma punição. Então, irmãos, a lei, se você ler Deuteronômio 28, os 14, primeiro versículo, é benção. Mas se você ler do 15 até o último versículo, se eu não falha a minha memória, é o 67, é quase 3 vezes os 14 versículos de bênção em maldição. Então, irmão, cuidado nós, irmão, com o que diz na Escritura Sagrada, em obedecer. Senhor, eu estou fraco, estou sem força para obedecer. Peça que Deus vai te ajudar. A dar vitória, você venceu o desejo do seu da carne, venceu o mal, venceu o pecado, venceu o inimigo, a influência dele. E nós saímos diante do Senhor com ele, mais do que vencedores, cumprindo a sua palavra. Não fazendo como pessoas estão fazendo hoje, irmãos. Escandalizando o Evangelho. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde poderosamente. Hoje o capítulo 34 encerrado. Meu irmão, minha irmã, você que participa de outros grupos, envia esse link. Vamos evangelizar, vamos pregar, vamos ganhar almas para o reino dos céus, principalmente aqueles que se afastaram, que deixaram do Senhor. Essa palavra chega aos corações e o nome do Senhor, que é poderoso, seja glorificado. Amém? A paz do Senhor Jesus.